Olá, hoje o tema é inovação não violenta, é uma abordagem do meu livro e também na qual eu criei, onde eu coloco a comunicação não violenta e o pensamento sistêmico como base para projetos de inovação. Mas para que a gente possa entender essa abordagem mais sistêmica e não violenta, é preciso entender primeiro o que é a violência. Violência é tudo que viola a vida. Portanto, toda vez que eu inovo, mas eu não penso em todos os efeitos colaterais, pode ser que eu esteja agindo de uma maneira violenta. Quando eu falo efeitos colaterais, é porque no processo de inovação eu preciso pensar, além do econômico, do funcional, também nos aspectos sociais e ambientais. Para isso, a gente trabalha em 3 níveis. O primeiro nível é trabalhar a autoconsciência. Depois eu trabalho a consciência para com o outro e num terceiro nível a consciência do senso coletivo. O que eu chamo de autoconsciência? É esse processo de inovação do ser que a gente trabalha em toda a nossa equipe para que a gente possa de fato implementar uma cultura de empatia e equidade. Lembrando que equidade é diferente de igualdade. Igualdade é quando eu faço igual para todo mundo, mas a equidade eu dou condições diferentes, eu faço diferente para cada um, dando condições iguais para que todo mundo chegue no mesmo patamar. Quando eu trabalho a minha equipe, eu preciso primeiramente trabalhar esse processo de equidade, porque eu trabalho a diversidade da equipe para que a gente possa de fato construir soluções de problemas através da complementariedade da equipe, com pessoas que pensam diferentes, de formas diferentes. Mas a gente também precisa trabalhar o mindset da equipe, para que essas pessoas aprendam a lidar com a empatia com mais profundidade e desbloqueiem alguns pontos, por exemplo, de vieses inconscientes ou de paradigmas. Alguns exemplos que podem bloquear de alguns paradigmas. Um deles é a normose. O que é a normose? Normose é a patologia da normalidade. É quando a gente começa a achar que algo é normal, mas na verdade só é comum, infelizmente. Para vocês entenderem um pouquinho mais na normose, um dos pontos da normose é que a gente acaba agindo de forma limitada, com estereótipos que a gente aprende desde criança. A gente aprende que existem algumas limitações. Isso é só para mulher, ou isso é só para homem, isso é só para mulher casada, isso daqui é só para quem é solteiro, isso é só para tal idade, essa idade você não pode mais fazer isso. Enfim, esses estereótipos, eles acabam atrapalhando muito no processo de inovação, porque a gente parte de pressupostos já prontos e não pensa de fato em quem a gente quer encontrar a solução do problema. A realidade de cada um é diferente, portanto, eu preciso de fato compreender empaticamente a realidade que o outro está passando, no nível de consciência do outro, do que é importante para o outro, porque não necessariamente esses estereótipos eles respondem à realidade daquela pessoa, daquele meu cliente. Então, isso pode ser super perigoso na normose. Um outro ponto da normose é que a gente perde o nosso senso crítico. Tem até uma história bem interessante que o Mário Sérgio Cortella conta no livro dele, Qual é a Tua Obra? Ele conta que em 2005 ele com uma equipe acompanhou alguns índios chavantes em São Paulo, no Brasil. Muito bem, para os índios, eles não têm moeda de troca, então para eles a grande riqueza é a comida. Bom, levaram os índios para conhecer um pouquinho mais a nossa cultura. Levaram primeiro para andar de metrô. E a primeira reação dos índios foi assim, por que ninguém olha, por que as pessoas não olham uma na cara dos outros? E olha que a gente está falando de 2005, que não era o número de celulares que tem hoje, e aí você percebe que na verdade o celular só potencializa um comportamento, ele não é o grande culpado. Muito bem, levaram os índios para um shopping. Primeira reação quando eles chegaram no shopping é falar assim, nossa, mas por que tem tantos espelhos aqui? Eu não quero me olhar, eu quero olhar outras pessoas. Diz que a equipe não sabia nem o que responder. De fato, eu mesma, quando eu vi essa história, que eu comecei a prestar atenção que todos os shoppings em qualquer lugar do mundo são lotados de espelho. Porque tem uma questão de vaidade, de egocentrismo, que para os índios não existe. Não tinha muita resposta, levaram os índios para o mercado municipal. Quando eles chegaram lá,
a primeira reação que eles tiveram foi de êxtase. Nossa, quanta comida, quanta abundância. Só que logo isso mudou, porque eles viram 2 crianças comendo comida estragada no chão. E eles falaram, por que essas crianças estão comendo comida estragada com tanta comida ali? Ninguém sabia muito o que falar. Falaram, olha, eles não têm dinheiro. E os pais delas? Também não. Diz que ficou um silêncio assim constrangedor até que eles perguntaram, e vocês? Vocês comem dessa comida aí ou dessa comida aqui? Dessa comida. Diz que os índios imediatamente falaram, nós queremos ir embora. E não do mercado, de São Paulo, porque eles não suportaram ver o que pra gente, todos os dias, é normal. Não é normal, é comum, infelizmente. Isso é uma vertente da normose que prejudica muito no processo de inovação, porque a gente começa a achar que é normal coisas que não são. Por exemplo, uma das coisas que a gente ouve falar muito dentro da economia circular é para evitar o descarte de lixo. Quantos produtos são criados no dia a dia e que o descarte dele é tão rápido e aquele descarte vira lixo? E aí eu te pergunto, existe jogar fora do planeta? Não tem. Então isso está causando um dano ambiental que vai ser ruim para todo mundo. Talvez eu não consiga eliminar 100% o dano, mas eu posso minimizar os impactos negativos. Então eu posso começar a pensar em produtos em que aquele descarte seja aproveitado como matéria-prima para alguma outra coisa, por exemplo. Então é o que a gente chama dentro da inovação sistêmica, por exemplo. Se eu fabrico carros, hipoteticamente falando, eu posso até entregar, eu tenho capacidade de entregar o carro mais potente, melhor no sentido funcional e econômico. Mas se ele cria efeito colateral, ou social ou ambiental, talvez ele não seja a melhor entrega. A melhor entrega seja ouvir o que realmente o meu cliente precisa, atender a necessidade do meu cliente, mas minimizar os efeitos colaterais que aquele produto ou o meu serviço pode causar. Por isso que antes disso eu preciso trabalhar o modelo mental das pessoas, porque senão inevitavelmente a normose, por exemplo, pode atrapalhar. Mas tem uma terceira vertente da normose. A gente tende a seguir um efeito manada, a fazer o que todo mundo faz porque a maioria faz, ou porque a gente inconscientemente quer agradar as outras pessoas para fazer parte de grupos. E isso prejudica muito, porque pode ser que num processo de criação todo mundo esteja dentro de uma visão, de um ponto de vista. E uma única pessoa na sua equipe enxergou algo que ninguém viu. Só que se a gente deixar esse modelo mental sem ser trabalhado antes, o que vai acontecer? Essa única pessoa que viu que ninguém viu vai ser ignorada, sendo que, na verdade, o que ela está trazendo é super importante para a gente poder enxergar diferente e realmente trazer uma inovação, mas uma inovação não violenta de fato. Um outro exemplo, um outro paradigma é da escassez. A escassez, por conta da gente ser criado dentro do capitalismo, a gente acredita que não tem para todo mundo. E se não tem para todo mundo, eu posso agir com 3 comportamentos automatizados. O da competição exacerbada, porque eu preciso competir o tempo inteiro a todo custo, porque para eu crescer alguém tem que cair. O consumo exagerado de recursos. Geralmente as pessoas mais consumistas são as mais escassas, porque esse é o grande paradoxo. Eu sempre acho que não tem, vai me faltar, não é o suficiente, então eu acabo comprando mais do que eu preciso, e aí talvez tenha um paradoxo interessante, porque aí sim, de fato, falta o recurso. E tem um terceiro ponto, que é o do egocentrismo. Alguém precisa de ajuda? Eu até ajudo, mas eu sempre me ponho em primeiro lugar. Eu vou cuidar de mim primeiro, depois eu te ajudo. Isso é um modelo mental que precisa ser transformado na minha equipe, porque para a gente de fato inovar, a gente tem que trabalhar um processo colaborativo, um processo de usar os recursos de acordo com o que realmente a gente precisa, e principalmente, se alguém precisa de ajuda, é essa pessoa que precisa de ajuda. Então, nesse momento, a gente vai focar em ajudar aquela pessoa, porque quando eu precisar de ajuda, alguém também vai me ajudar. Trabalhar isso na equipe não é tão simples, mas é extremamente necessário. Isso são só alguns exemplos, porque existem outras coisas, outros paradigmas, outros vieses inconscientes
que a gente precisa trabalhar para que a equipe, de fato, consiga ter essa autoconsciência de como ela funciona para poder entregar para o outro. Além, é claro, de entender que cada pessoa tem um perfil comportamental diferente, portanto, é nas divergências que a gente gera uma convergência para uma inovação. Dentro desse processo, a primeira etapa é trabalhar a inovação do ser, ou seja, eu trabalhar dentro de cada indivíduo na minha equipe um processo de consciência, percepção, não só de mudança de mindset, de hábitos, mas também de uma atitude mais protagonista. Isso exige também, além desse processo de autoconhecimento, de entender e perceber quais são as minhas preferências comportamentais, aonde eu realmente posso contribuir mais e onde que outras pessoas da equipe podem me complementar, é também ter uma autoconsciência emocional. Esse processo das emoções é muito complexo, porque o mesmo estímulo, ele pode vir de formas diferentes para cada pessoa. Então vamos supor que a empresa está passando por uma turbulência ou por um problema. Apesar do estímulo ser o mesmo para todo mundo, cada indivíduo tem necessidades diferentes, crenças e valores diferentes também. Portanto, a emoção de cada pessoa naquele processo vai ser completamente diferente. Agora, quando eu trabalho a autoconsciência emocional, eu mostro que essa emoção ela vem de uma forma automatizada, mas a forma que eu retroalimento essa emoção, que vai gerar um sentimento, isso sim pode ser controlado. Então imagine que dentro da equipe existem conflitos ou existem situações em que as pessoas acabam não se entendendo tão bem, não necessariamente um conflito, mas elas não aceitam muito bem as ideias uma das outras. Num processo de inovação, a gente precisa necessariamente de que as pessoas respeitem ideias divergentes. E por isso, esse trabalho de autoconsciência emocional é muito importante. Porque não é a emoção que você teve, mas é a forma que você está alimentando ela, acreditando que o outro funciona exatamente como você. Às vezes o que você está interpretando que a outra pessoa fez, que ela fez para te prejudicar, ou que ela não está preocupada com a sua opinião, é só uma inferência sua. Por isso que trabalhar essa maturidade emocional é tão importante na equipe. Um dos pontos que eu também trago dentro da comunicação não violenta, inclusive, é que dentro da comunicação não violenta a gente trabalha muito fortemente a questão de autoconexão e autenticidade. E para ter essa autoconexão, tem todo este processo de autoconhecimento, de autoconsciência que é muito importante. Agora, a autenticidade é perceber que você você é importante dentro daquela equipe porque você tem algo a acrescentar. Isso não quer dizer que você precise impor o tempo inteiro como você é a qualquer custo e qualquer forma. Que isso você já viola o espaço do outro. Na verdade, a autenticidade é trazer esse sentido de protagonismo, de consciência na tomada de decisão e mostrar o porquê que eu decidi algo ou porquê naquele momento com aquela equipe eu resolvi não fazer algo. Mas estabelecer diálogos entre a equipe, processo mais empático, muito mais profundo, porque aí sim a gente é capaz, como um time, de achar soluções muito mais aderentes como proposta de valor para o nosso cliente. Para isso também a gente vai trabalhar um outro ponto que também vem da comunicação não violenta, que muitas vezes as pessoas se ofendem muito facilmente. Isso interfere muito nas equipes. Eu já trabalhei em várias organizações, não só como funcionária, mas como consultora. E o que a gente vê como realidade em muitas empresas? Esses conflitos velados, que não estão ali, não são descarados, mas que causam vários danos nos processos de gerar soluções criativas ou de achar soluções de problemas. Porque sempre que eu tenho um conflito com alguém, ou na maioria das vezes, pelo menos, eu tendo a não aceitar as ideias dessa pessoa, assim como ela tende a não aceitar as minhas. E quando a gente perde esse elo na equipe, a gente perde muito força para poder trazer resultados mais significativos. Então, um dos pontos que a gente traz da comunicação não violenta é ensinar para as pessoas que a ofensa é uma escolha pessoal, que muitas vezes, quando o outro age com você de uma forma, às vezes, na sua interpretação agressiva,
não quer dizer que esta pessoa acordou com vontade de ser ofensivo com você, mas é que provavelmente ela está com uma necessidade não atendida e, portanto, ao invés de você se ofender, você passa a entender que aquela pessoa talvez esteja precisando de ajuda. Isso tudo é um novo modelo mental que a gente precisa trabalhar fortemente na equipe, para que a gente possa seguir para um segundo passo, que é o passo da comunicação mais sistêmica, que é de fato implantar a comunicação não violenta para com o outro, nessa intercomunicação, na consciência com o outro, com esse pensamento mais sistêmico. A comunicação sistêmica é quando eu trago essa comunicação não violenta junto com o pensamento sistêmico para a base da inovação não violenta. Por isso eu vou explicar um pouquinho primeiro o que é a comunicação não violenta. Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg e ele tinha um questionamento muito grande de como diminuir a violência. Para ele, muitas das pessoas associam a violência com a agressividade, mas muitas vezes a violência ela também está presente na passividade. O nome da não violência vem do movimento do Gandhi, da não violência. E ele entendia que você poderia trabalhar esse encurtamento, vamos dizer assim, né, daquilo que as pessoas expressam para o que o outro compreende, trazendo um pouco mais da conexão empática. Na verdade, tudo comunica, não é só o que eu falo, mas é o que eu expresso. E o que eu expresso pode ser por atitudes, por comportamentos, pelo não verbal, pelo um tom de voz. Então, muitas vezes, a não expressão também é violenta, porque alguém precisa de ajuda, ela está do meu lado, eu posso fazer algo por ela e eu não faço nada, eu estou sendo violenta. E isso também implica na inovação não violenta, porque muitas vezes você fala, mas eu fiz um produto ou serviço que não viola ninguém, mas mas eu também fui passiva de situações que eu poderia ter contribuído para evitar algum dano colateral e eu não fiz nada também. Então essa violência passiva, ela também está muito presente. E um dos pontos fundamentais nesse processo é o processo da empatia. Mas empatia não é algo simples, porque a gente fala, se colocar no lugar do outro, mas empatia é muito mais complexo do que isso. Porque o que é o problema para mim não necessariamente é um problema para o outro. Até porque as pessoas têm crenças e valores diferentes, criação diferente, uma visão de mundo diferente, necessidades diferentes, então não dá pra gente partir do pressuposto de que o outro está vivendo a mesma coisa que a gente. Aliás, isso é um viés comportamental, a gente tende a achar que o outro vive a mesma circunstância que a gente. Ou a gente também tende a achar que o nosso problema é maior do que o do outro, porque, claro, a gente está olhando só sobre a nossa ótica, sobre o nosso ponto de vista. Se colocar no lugar do outro exige muita dedicação. Existe um caso que eu gosto muito de citar, que é o da Patrícia Moore, uma designer, e que ela se incomodou em um projeto no qual ela estava preocupada com as pessoas de mais idade e cortaram a ideia dela porque disseram que aquele não era o público-alvo. E ela queria projetar para essas pessoas de maior idade. O que ela fez? Ela começou a se vestir como uma pessoa de idade, ela amarrava o corpo para ficar corcunda, ela colocava um sapato apertado para ter dificuldade de andar, ela punha óculos para turvar a visão, punha um aparelho no ouvido para dificultar a audição e saía todos os dias para vivenciar todas as dificuldades de uma pessoa com mais idade, pegar o metrô, ônibus, em tudo quanto era lugar. Ela fez isso por 2 anos. E aí, de fato, ela conseguiu fazer desenhos, projetar produtos para esse público e ganhou um prêmio. Mas ela se dedicou por 2 anos a viver uma vida que não era dela. Ok, você vai me perguntar, nossa, então eu preciso fazer isso para ter empatia? Dentro da comunicação não violenta, a gente entende que não necessariamente eu não preciso ser o outro ou me colocar no lugar do outro, mas eu preciso compreender a lógica do outro, o que levou o outro a agir como agiu. E para isso a gente tem os 4 componentes na comunicação não violenta que nos ajuda a trabalhar esse ponto. O primeiro componente é a observação. Observar é observar sem avaliar, sem julgamento. Eu entender e compreender a ótica do outro no contexto que ele está vivendo, o quanto aquilo é importante para ele, o porquê aquilo é importante, quais são os padrões de comportamento, qual o processo que ele está vivendo em torno dele.
E aí tem um ponto super interessante, porque quando eu falo observar sem julgamento, é um ponto difícil, porque o julgamento ele é automatizado no nosso cérebro. Nosso cérebro pesa em média 1,5 kg e a gente gasta 20% de toda a nossa energia na inércia. Ou seja, quando a gente está numa zona de conforto ou quando a gente julga, são processos automatizados de sobrevivência mesmo, para evitar que a gente gaste mais energia. Porque, veja, o julgamento é uma resposta pronta automatizada. É isso, é tal coisa. Isso aqui é isso. Eu já tenho respostas prontas. O que eu sugiro aqui nesse processo? Eu ter consciência de que eu julgo. Se eu tenho consciência que eu julgo, eu começo a trazer a dúvida como mais benéfica do que a certeza. Tudo me leva a crer que é isso, mas será que é isso mesmo? Um processo de que nem tudo é o que parece ser. Dentro da minha ótica, dentro da minha perspectiva, é isso que eu enxergo, mas será que é isso? Será que eu não devo abrir um caminho de diálogo e de conexão com o meu cliente para entender e compreender o que realmente está acontecendo com ele? Porque aí a gente entra no segundo ponto, que é o do sentimento. Como eu já tinha dito antes, o processo de emoções é muito complexo. Então, toda vez que eu entendo o meu sentimento, eu entendo também que aquele estímulo somou com minhas crenças e valores e também com as minhas necessidades. Ou seja, para eu compreender o sentimento e a emoção do outro, eu preciso necessariamente me aprofundar e entender o que é importante, quais são seus valores, quais são suas crenças, qual a cultura daquela empresa. E eu também preciso entender quais são as necessidades que aquele cliente está passando naquele momento. E aí eu consigo, de fato, entender a emoção que ele está tendo naquela circunstância. E aqui tem uma grande dificuldade, porque não basta você sondar e perguntar, porque nós fomos criados, de certa forma, para não demonstrar os nossos sentimentos. Isso existe, é um paradigma que, de certa forma, muitos de nós fomos criados assim, de que toda vez que a gente demonstra os sentimentos, a gente está demonstrando vulnerabilidade. Ainda mais no mundo de negócios, em que as pessoas são treinadas para não falar dos seus sentimentos. E vulnerabilidade é visto como fraqueza, o que não é verdade, muito pelo contrário, é a vulnerabilidade que nos conecta. Portanto, se você abrir este canal com o seu cliente de observar, não é só uma questão de sondagem, mas por isso que a observação é mais profunda, é de compreender, entender todos os fatores que estão acontecendo, para você decodificar aquela emoção, aquele sentimento, e com isso você vai entender o terceiro fator, que é a necessidade. Entender e compreender a necessidade do outro é muito importante. O Macho tinha duas frases que eu acho sensacional. Ele falava que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E que toda vez que alguém tem uma expressão mais agressiva, na verdade, tem uma necessidade não atendida. Ou seja, aquela pessoa que porventura está sendo um pouco mais agressiva com você, vamos supor, dentro da equipe, alguém está sendo mais agressivo, não é porque ela quer ser agressiva com você. Por isso que é tão importante trabalhar a autoconsciência e não se ofender tão facilmente. Porque, na verdade, essa pessoa que está sendo agressiva, ela está expressando as necessidades não atendidas dela. E você compreende que é ela que está precisando de uma ajuda. Isso não quer dizer que você aceita que as pessoas sejam agressivas com você. Por isso que existe o quarto componente, que eu já vou chegar nele, que para a gente estabelecer um limite. Mas me faz compreender que alguém que pode estar sendo agressivo está, na verdade, desesperado, precisando de ajuda. Isso é a mesma coisa quando eu trato com o meu cliente, quando eu quero inovar para o meu cliente, porque se ele está me trazendo de uma maneira, às vezes, não tão legal, porque às vezes você fala, poxa, mas o cliente não foi legal, ele está sendo estúpido, não vou atender o cliente desse jeito. Não, se o cliente está falando desse jeito é porque ele tem uma necessidade que não está sendo atendida e ele precisa de ajuda. E aí a gente compreende essa necessidade, aí a gente vai para o quarto componente. O quarto componente é o pedido. Dentro das relações,
por exemplo, nas equipes, quando eu estabeleço esse pedido, a gente cria uma negociação integrativa. Ou seja, agora eu entendo os meus sentimentos, eu entendo as minhas necessidades, mas eu também entendo os seus sentimentos, eu entendo as suas necessidades. A gente vai encontrar juntos uma solução que atenda de alguma forma a você, a mim e a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Dentro de um processo de inovação com o cliente também. Agora eu te entendo, eu entendo as suas emoções, eu entendo o que a sua empresa está passando, eu entendo as suas necessidades, mas eu também entendo as nossas necessidades como empresa e as nossas emoções. Então, quando eu for estabelecer o pedido para você, eu, na verdade, transformo esse pedido num processo de ideação, ou seja, de criação de ideias para solucionar o seu problema de forma que eu atenda ao seu problema, atenda também as necessidades internas que eu tenho e também pense num processo mais coletivo. Por isso que vem a CNV, a comunicação não violenta, como um pensamento sistêmico. Porque aqui no pedido eu tenho que começar a elaborar na minha equipe um paradigma do pensamento sistêmico, ou seja, o que eu estou fazendo vai gerar efeitos colaterais. Então não adianta eu trazer uma solução que seja boa para o cliente, boa para a gente, mas crie vários danos colaterais. Então por isso que o processo de ideação ele passa a ser mais vai ser mais completo, mais holístico, porque eu enxergo o todo. Por isso que essa equipe precisa ser trabalhada para essa cultura de empatia, para que eles sejam preparados para trabalhar dentro das metodologias de inovação essa solução mais adequada e mais aderente nesse processo como um todo. No processo sistêmico, a gente começa a entender que também existe um processo de complexidade. Não é tudo tão simples assim. Todo o processo, nem tudo é o que parece ser, e todo o processo exige que você enxergue de um nível muito mais profundo. Por isso que é importante a gente entender que um evento, por exemplo, nunca é um evento isolado. Mas também tem uma questão da instabilidade. Isso me mostra que muitas vezes a gente acredita que chegou numa solução e que aquela solução já deu certo uma vez e vai dar certo sempre. Só que isso não é bem verdade, porque todas as circunstâncias mudam o tempo inteiro. E essa instabilidade nos leva a perceber que eu preciso estar o tempo inteiro atenta às mudanças para me adequar ao que o mercado pede. E um terceiro ponto é o da intersubjetividade, que mostra que não existe um único culpado ou um único vencedor no processo. Para alguém errar, existe todo um processo que aconteceu que levou essa pessoa ao erro. Mas para alguém também fazer algo muito legal, muito certo no processo, também teve o respaldo de várias pessoas nesse processo para que ela conseguisse fazer de uma forma bem legal e correta. Aliás, não tem certo e errado. Existem resultados esperados alcançados ou não. Por isso que quando a gente pensa num olhar mais sistêmico, a gente tira esse conceito da culpabilidade. Esse conceito que traz de que alguém precisa assumir a culpa ou que houve algum erro no processo. Na verdade, existiu um resultado esperado que não foi alcançado e que, portanto, a gente precisa rever isso como uma equipe para encontrar novas formas que cheguem a esse resultado esperado. Como eu disse, o processo é complexo, nem tudo é o que parece ser e muitas vezes esse diagnóstico ele precisa de uma profundidade maior. Por isso que eu trouxe dentro de um paper do MIT, do Daniel Kim, para poder fortalecer mais esse conceito, que é o das perspectivas sistêmicas. E isso atrelado com a comunicação não violenta, fica sensacional. O que é isso? Eu vou perceber que um evento que não deu certo, na verdade, não é só uma questão de que o processo precisa ser revisto, mas eu preciso rever também a cultura organizacional. Como? Por trás deste evento existem padrões de comportamento. E esses padrões de comportamento, eles vão indicar várias coisas que aconteceram no processo que levaram àquele erro. Mas por trás desse padrão de comportamento, a gente vai perceber que existe toda uma estrutura sistêmica da empresa que faz com que gerem esses padrões de comportamento, que permitem esses padrões de comportamento.
E aí, quando você percebe essa estrutura empresarial, essa estrutura sistêmica, você percebe que existe por trás os modelos mentais, as crenças, os valores coletivos da empresa que permeia toda a cultura da empresa. Quando a gente faz esse tipo de exercício é muito interessante, porque você pega eventos completamente diferentes que deram errado e aí você começa a fazer esse trabalho com a equipe, com plotagens e post-its, e aí você vai percebendo que muitas vezes coisas que você falava, nossa, mas isso não tinha não tinha conexão nenhuma com aquele outro evento. Aí você vê que no fundo, a causa era a mesma dentro dessa cultura organizacional. Por isso que é tão importante dentro desse pensamento sistêmico entender nesse nível de profundidade e complexidade o que realmente está acontecendo. Mas isso também pode ser usado para que você aplique para o seu cliente, para que você também entenda um nível de complexidade muito mais profundamente e tenha um entendimento mais profundo do real problema que seu cliente tem, porque afinal você vai aplicar uma possível solução, uma possível visão de futuro baseado nesse diagnóstico mais profundo. Quando você faz toda essa profundidade de análise, você também começa a trabalhar a visão das pessoas. Qual é o evento ideal que a gente queria alcançar? Qual que é o resultado esperado que a gente gostaria de desenvolver? E quando a gente desenvolve essa visão de futuro, a gente também desenvolve ações para o futuro pensando como eu posso trabalhar com a minha cultura empresarial para que a gente possa, de fato, a gente consiga mudar um pouco esses eventos que não estão dando certo. E aí a gente começa a rever as estruturas de sistema, que seriam as estruturas de sistemas mais ideais dentro desse novo cenário. E com isso, eu também começo a rever os padrões de comportamentos que são mais adequados para esse novo cenário que eu estou desenhando como visão de futuro. Isso promove na equipe um olhar muito mais sistêmico de que um evento não é só sorte ou azar, não foi só um problema que aconteceu externo, não é só uma questão de uma crise ou só uma questão de algo inesperado, mas que tem outros fatores que trazem muito mais esse senso de protagonismo da equipe, que também corroboram para que coisas não dê certo, para que eventos não ocorram como esperado. Pensamento sistêmico traz para a gente esse olhar de que tudo é um sistema. A empresa é um sistema, o corpo humano é um sistema, a família é um sistema. E quando a gente pensa como sistema, a gente nunca vai pensar como um indivíduo. Dentro do sistema há algo que não está funcionando naquela engrenagem e que muitas vezes não adianta você simplesmente trocar algo na engrenagem sem mexer nessas interações. Todo sistema a gente precisa trabalhar um propósito, por que a gente trabalha com o que a gente trabalha, por que a gente faz o que a gente faz, mas a gente tem os nossos elementos, que são as pessoas e são os maquinários, e a gente tem a interação dos elementos. A gente só trabalha um sistema doente ou alguma engrenagem que não está funcionando quando a gente trabalha nessa interação dos elementos, quando a gente consegue efetivamente fazer com que as pessoas entre si entendam que elas têm olhares complementares e que algumas falhas podem acontecer, mas não por uma pessoa ser culpada, mas por um processo permitir que aquilo aconteça e que todos nós somos corresponsáveis dentro desse processo maior. Esse processo sistêmico que a gente trabalha dentro da empresa forma equipes muito mais coesas, muito mais prontas para inovar de uma maneira sistêmica também e de entregar uma proposta de valor muito mais adequada e muito mais coerente para o nosso cliente. Até porque se a gente trabalha isso dentro de casa, a gente também está preparado para trabalhar isso para o nosso cliente, para eu poder ajudar o meu cliente a enxergar nesse mesmo nível de como que está a empresa dele, qual que é a cultura dele e o que pode estar corroborando para que ele não tenha bons resultados. Então eu não só trago uma solução não violenta, mas também ajuda o cliente a ter mais essa autonomia de se perceber e se enxergar mais profundamente. E quando o cliente se enxerga mais profundamente, ele também começa a pensar de uma maneira de inovação não violenta também.
Quando a gente trabalha e traz essas consciências, a gente começou a trabalhar a consciência no nível pessoal, né, da autoconsciência, a consciência para com o outro para trazer o senso coletivo. E aqui vale alguns resgates importantes. Quando a gente trabalha na autoconsciência, por exemplo, a gente percebe que muitas vezes esse processo de culpabilidade que é criado dentro da empresa, ele também cria não só uma cultura, mas um clima muito ruim dentro da empresa. E muitas vezes a gente vê vários casos de depressão, de várias empresas que têm um número altíssimo de pessoas com depressão, porque a empresa trabalha com um nível de pressão muito alto, ou com essa questão de achar culpados e as pessoas têm medo, ou elas se sentem mal com essa situação. Um dos pontos que eu trouxe é que quando a pessoa trabalha, ela retroalimenta esses sentimentos negativos de culpa, de vergonha, de medo, ela cria um processo de violência, de autoflagelo, de autoviolência muito grande. Só que isso não só prejudica a pessoa. Na verdade, toda vez que alguém comete a violência desse nível consigo mesmo, ela passa a cometer com as pessoas ao redor, porque ela perde a energia vital. Então, todas as vezes que ela estiver mal, ela tende a agir de uma maneira não tão legal com as outras pessoas, ou as pessoas que precisam dela também vão ser afetadas, mesmo que ela não haja com a agressividade, mas pode ser que ela fique passiva. Então, ela vai causar problemas ao redor dela. E é verdade também que, se a gente pensar de um nível mais sistêmico, todas as pessoas que dependem dessa pessoa vão ser prejudicadas em cadeia. Então, como nós também estamos interligados uns para com os outros, toda vez que a gente pensa em cuidar da gente mesmo, é um ato social, porque há sempre alguém que precisa de você ou que depende de você dentro desse ecossistema. Então, se você se prejudica, você vai prejudicar muita gente junto com você. Isso é uma lógica que nem todos têm, né? Então as pessoas às vezes pensam de uma maneira muito individualista e esquecem que se eu não ajudo a pessoa que está perto de mim, provavelmente eu vou ter problemas na frente também, porque uma coisa está ligada à outra, a gente não consegue se desconectar como seres humanos, nós todos estamos ligados. Então, por isso que dentro da empresa, quando a gente trabalha essa cultura, a gente traz esse nível de consciência desde dessa parte da inovação do ser que eu já mencionei anteriormente. Mas a gente parte para essa comunicação sistêmica, que é uma consciência para com o outro, e que caminha para esse terceiro nível, que é a consciência do todo. E na consciência do todo, a gente também começa a entender vários outros conceitos, como o conceito da transmutação circular. Antes de falar da transmutação circular, eu queria explicar um pouco da palavra transmutação. A gente fala muito de transformação. Muitas vezes, quando a gente fala de processos de mudança, de inovação, de criatividade, a gente fala muito da palavra transformação. Mas transformação é transformar, mudar a forma de fazer algo. E quando a gente fala de transmutar, transmutação é você mudar como essência. Ou seja, eu aumento tanto o meu nível de consciência, tanto o meu nível de percepção, que eu passo a enxergar e agir de uma forma em um outro nível, muito superior ao que eu vivia antes, porque eu já estou em um outro padrão de consciência. O problema da transformação é que na primeira crise que você tiver, pode ser que você tenha uma recaída e volte a fazer da forma que você fazia antes. Quando você faz a transmutação, não, porque você teve um estado de consciência tão profundo que não faz mais sentido fazer daquela outra forma. Aquilo já não combina mais com você. Então, quando a gente trabalha essa transmutação circular, a gente trabalha também esses conceitos num nível de consciência e percepção muito profundo dentro da empresa. E eu trago, por exemplo, esse paradigma circular de que a gente precisa incluir todos dentro do processo, todos os talentos são importantes, e que a gente também precisa ter um olhar para o âmbito social e ambiental.
Porque, claro, é o que eu disse para vocês, dentro desse paradigma circular, que vem inclusive da economia circular, que a gente trabalha essa questão de será que a gente está cuidando para que o nosso produto, por exemplo, ao invés de ser descartado, vire dentro dessa cadeia uma matéria-prima para um outro produto? Ou será que a gente está simplesmente fazendo, inovando, olha, ele é ótimo, produto bom, é novo, e descarta logo porque eu preciso vender mais, e esqueço que o lixo vai causar problemas para mim também. Porque toda vez que a gente pensa em lixo, a gente pensa, vou jogar fora, mas jogar fora da onde? Do planeta? Não tem como jogar fora. Esses lixos estão sendo acumulados e isso está fazendo mal para nós mesmos. A gente mesmo está pagando por isso. Então, toda vez que a gente tem uma má decisão, na verdade, todos nós pagamos por uma má decisão. Por isso que esse estado de consciência é muito importante. Mostrar que toda e qualquer decisão que você tome, nunca vai ser só você a pessoa afetada. Aliás, tem uma parte mais filosófica nisso que o Marshall trazia, que ele mostrava que toda e qualquer decisão todo mundo paga. Ainda que seja algo que você fale, nossa, mas eu estou escolhendo a minha carreira, isso é uma decisão minha, você não tem nada com isso. Até assim todo mundo paga. Por exemplo, é muito comum eu ouvir de pessoas jovens falando assim, eu vou trabalhar com tal coisa porque isso me dá dinheiro, é isso que eu quero, tá ótimo para mim. Aí você comenta, olha, pensa que você vai passar boa parte da sua vida dentro fazendo isso, né? Será que é isso mesmo que você gosta? É o que te dá prazer? É o que você vê sentido em fazer? E aí a pessoa fala assim, esse problema é meu, você não tem nada a ver com isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? E aí eu sempre penso, ou respondo, não necessariamente é só um problema seu. Na verdade é um problema seu, porque você está trocando seu tempo, que é a sua vida, por algo que não lhe é prazeroso. Não tenho dúvidas que isso é um problema seu. Mas é verdade também que quando você trabalha com algo que não te é prazeroso, que você não vê sentido no que você faz, o que você provavelmente vai reclamar, você provavelmente vai ficar muitos dias de mau humor, e você vai descontar isso nas pessoas que estão ao seu redor. Mas é verdade também que a empresa que você trabalha, por melhor profissional que você seja, o teu melhor você não faz, porque não é prazeroso para você. E então a empresa também está pagando, as pessoas que estão em volta de você também estão pagando. Agora, se a gente entrar no nível mais filosófico ainda, ninguém nasceu para pagar conta ou para assistir TV. A gente tem um porquê de estar aqui, e esse porquê é algo que gera significado, que gera um legado. Se eu não estou entregando nada de relevante ao mundo, dentro daquele talento que eu já tenho, então o mundo tem uma pessoa a menos entregando algo de relevante. Então todo mundo está pagando pela sua má decisão. Eu sei que pode parecer filosófico demais, mas se você pensar, qualquer decisão, seja ela filosófica ou de uma maneira mais concreta, nunca é só um problema seu. Você sempre vai envolver muitas pessoas na sua decisão. Por isso que é muito importante trabalhar esse nível de consciência e esse nível de empatia, porque as suas decisões, se elas afetam com outras pessoas, você precisa ter a capacidade de enxergar nesse nível mais profundo as outras pessoas além de você. E ao redor que você está, qual o contexto que você do que você está fazendo, quais os efeitos colaterais que isso pode levar. Por isso que muitas inovações, elas que não são trabalhadas nessa visão, elas visam o quê? Eu preciso entregar o meu melhor porque eu quero ter a minha promoção, porque eu quero fazer o melhor produto, porque eu quero ficar famosa para entregar uma inovação bacana, ou porque uma empresa quer entregar o melhor para o cliente e quer ter uma boa reputação, mas não está pensando em todos os âmbitos. Então, e de novo, a gente não vai conseguir 100% em todos os âmbitos, mas pelo menos a gente pode minimizar os efeitos colaterais, a gente pode ter essa preocupação para fazer o nosso melhor dentro do que é possível. E como que a gente pode colocar isso na prática? Isso depende de cada cliente, a gente pode adaptar para a realidade e necessidade de cada cliente. A gente teve alguns casos de sucesso em que a gente adaptou usando o Design Thinking. Como que a gente fez isso? A gente
trabalhou em 3 etapas, em treinamentos, em que a primeira etapa a gente trouxe toda essa autoconsciência, trabalhando vieses conscientes, os paradigmas, a gente trabalhou os modelos mentais, a gente trabalhou os perfis comportamentais para que as pessoas entendessem como poderiam trabalhar em equipe na sua complementariedade, sem nenhuma barreira para a inovação. E aí a gente também trabalhou nessa primeira etapa todo este processo da conexão empática, para que as pessoas começassem realmente a trabalhar essa cultura da empatia e da equidade, e que elas pudessem enxergar as reais necessidades das outras pessoas com um olhar sob a perspectiva e a lógica da outra pessoa. No segundo encontro, a gente começou a trabalhar mais esse olhar mais sistêmico, os conceitos do pensamento sistêmico e a prática disso dentro da organização. Eles puderam entender de uma maneira mais sistêmica tudo o que acontecia dentro da empresa e que de uma forma daquilo que estava acontecendo interferia em todos. E foi então que eles aplicaram as perspectivas sistêmicas para realmente chegar num diagnóstico mais preciso e mais profundo dos reais problemas que eles tinham. Aqui teve uma coisa super interessante, porque tinham vários grupos com problemas diferentes, mas quando eles trabalharam essas perspectivas sistêmicas, eles perceberam que muitos dos problemas advinham da mesma base, da cultura organizacional. E foi então que eles trabalharam em equipe a visão de futuro, onde que eles queriam chegar, da forma que eles queriam chegar. Isso propiciou que eles redesenhassem todo o processo de cultura da empresa, todo o processo de estrutura sistêmica, assim como os padrões de comportamento. Uma vez que a própria equipe faz o diagnóstico, a gente evita um grande problema que são as resistências à mudança. Uma coisa é certa, as pessoas não têm resistência à mudança, elas têm resistência a serem mudadas. Quando elas fazem parte do processo, elas não resistem, muito pelo contrário, elas se engajam. E engajamento tem um poder muito grande, porque você soma motivação com comprometimento. Motivação é quando você vê um motivo para agir, você vê sentido naquilo. O comprometimento é quando você dá a sua palavra naquilo, você realmente vai fazer porque é uma questão de honra sua. Agora, engajamento, você não só deu a sua palavra, mas você também vê o motivo para fazer. Você soma essas duas coisas. Então, essas pessoas, elas estavam extremamente engajadas, elas viram um grande sentido naquilo. Só que, agora a gente tem o problema em mãos, a gente já sabe para quem que a gente atenderia, que é um cliente interno, os problemas eram internos, mas como que eu faço para solucionar? No terceiro encontro, a gente desenhou um mapa da empatia para entender mais profundamente essa persona. Eles já tinham, entre um encontro e outro, feito toda uma pesquisa de campo para entender mais profundamente, e em sala de aula eles trouxeram todo esse mapa da empatia para um entendimento mais profundo. Depois do mapa da empatia, a gente aplicou todo o processo do Design Thinking. E nesse processo de ideação do Design Thinking, eles foram encontrando soluções em etapas para aquele processo, para aquele diagnóstico que eles mesmos trouxeram. Ao final, quando eles já tinham a solução, eles não só tinham a solução, mas como eles também prototiparam isso em storyboard. E eles fizeram as entregas em sala de aula já dos protótipos, dos projetos, e que de 12 turmas, tinha mais ou menos 4 ou 5 grupos por turma, a gente teve uma média de 60 projetos. Esses projetos foram submetidos depois para a diretoria, alguns não foram aprovados, mas a grande maioria sim. A grande sacada é que mesmo os que não foram aprovados, eles não simplesmente não foram aprovados, mas eles entraram num processo de retroalimentação, de entender por que aquilo não fazia sentido para a empresa naquele momento, ou por que não era prioridade, ou o que era. Eles tiveram feedback daquilo. E num processo de feedback constante de aprendizado, eles puderam rever e fazer novos protótipos até o projeto ficar da maneira mais correta. A gente chama isso, dentro de uma filosofia japonesa, que a gente vê mais sentido naquilo, vê um propósito, que é o Ikigai, que é quando você soma a sua missão, com a sua paixão, com a sua profissão e com
a sua vocação, que é o seu talento lapidado. Isso gera um propósito maior no que você faz. Todas as vezes que a gente faz um trabalho como esse, a gente ativa esse processo de ver um propósito maior naquilo que faz, que a equipe faz, e, portanto, as pessoas se sentem muito mais motivadas. Dentro dessa filosofia japonesa, a gente diz que quando você encontrar algo muito transformador que você nunca imaginou fazer antes, é o seu kaika. Então eles encontraram esse kaika de uau, a gente tem algo muito transformador, muito bom para entregar aqui. Transmutador, na verdade. E aí tem o que eles chamam na filosofia japonesa do mankai, que é quando aquele kaika se transforma em mankai, é porque você deu o seu melhor, você fez de tudo para aquilo dar certo. E você só consegue isso da equipe, essa entrega total e absoluta, quando as pessoas estão realmente engajadas, quando elas foram envolvidas e quando você criou uma cultura em que as pessoas são valorizadas. Esse é um processo de inovação não violenta porque valoriza a sua equipe, traz resultados para o seu cliente de uma maneira que realmente atenda às necessidades que ele tem, com uma sensibilidade profunda, com uma escuta ativa, com uma escuta empática, mas que também, acima disso, traz um olhar dentro do senso coletivo em que você trouxe algo funcional, algo econômico, mas pelo menos pensou e minimizou nos efeitos colaterais no âmbito social e ambiental. Essa é a ideia da inovação não violenta. Eu fico à disposição para tirar mais dúvidas. Eu vou deixar aqui o meu site, é www.flyflow.com.br. Eu também estou nas redes sociais, tanto no LinkedIn como no Facebook, como Fernanda Dutra, e no Instagram como Inova Flyflow. Eu fico super à disposição para tirar dúvidas, para conversar muito mais sobre esse assunto que é uma paixão para mim. Espero que você tenha gostado e que você tenha curtido bastante esse momento. Obrigada!